A NR1 entrou em vigor no dia 26 de maio de 2026 e virou assunto de muitas empresas. No meio disso tudo também apareceram muitas dúvidas. Afinal, o que realmente mudou? O que a empresa precisa olhar com mais atenção? Por que esse tema não pode ser tratado só como mais um assunto de RH? Pois bem, esse é o tema do nosso primeiro videocast do Martins Polidoro Advogados, um espaço criado para conversar sobre temas jurídicos que fazem parte da rotina das empresas, famílias e relações do dia a dia. Sempre com uma linguagem clara, descontraída, objetiva e sem complicação desnecessária. A proposta aqui é justamente essa: traduzir assuntos muitas vezes que parecem técnicos demais para uma compreensão comum, tranquila. E para começar, nós vamos falar sobre o tema que ganhou bastante atenção nos últimos meses, a NR1 e o que ela muda na prática para as empresas. Olá, doutora Paula, tudo bem? Olá, doutor Polidoro, tudo bem? O que podemos, então, falar desse assunto que veio à tona de novo pela NR1, embora seja um assunto razoavelmente antigo, né? Mas a polêmica toda que girou em torno da NR1, enfim, as repercussões disso tudo, veio com muito mais força nesse momento e a gente precisa compreender um pouquinho mais. Então, acho que seria legal a gente começar falando sobre a questão realmente do que é a NR1, né? Começarmos por aí, a senhora nos dá uma geral sobre isso e depois vamos detalhando um pouquinho mais. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, doutor Polidoro. É um imenso prazer fazer parte desse novo projeto. Espero contribuir e poder desmistificar muitas questões trazidas aí pela NR1 com essas alterações. Bom, a NR1, ela é a nossa norma-mãe. Por que ela é conhecida dessa forma? Porque ela traz normas gerais que tratam tanto da segurança e saúde do trabalhador. E ela vai servir de base para as demais normas regulamentadoras. Por isso ela é conhecida como a norma-mãe. Tá? E as alterações que vieram aí a partir do dia 26 de maio de 2026 estão relacionadas aos riscos psicossociais que devem ser incluídos num documento chamado PGR, tá? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, a partir desta data, 26 de maio de 2026, as empresas precisarão a incluir esses riscos psicossociais no PGR. Então, na verdade, além desta norma da NR1, poderemos ter outras normas decorrentes dela ou integradas a ela, normas que já existem ou normas que serão criadas, isso? Exatamente. Todas as demais normas que tratam da saúde e segurança do trabalho, da ergonomia no ambiente laboral, todas essas normas estão vinculadas à NR1. Então, um dos assuntos que também está bastante em voga nesse momento é a questão da escala, né, da mudança da escala de 6x1 para 5x2 e etc. Perfeito. Muito isso vem sendo discutido dentro das questões do cansaço, né, dos empregados, Sim. das questões psicossociais e etc. Nós vamos falar sobre escala 6x1, 5x2 em outra oportunidade, mas eu só faço esse gancho aqui para perguntar, então, o que exatamente são esses riscos psicossociais, né? Para a gente ter isso mais claro dentro das nossas empresas, os cuidados que nós precisamos ter. Os riscos psicossociais são fatores que afetam tanto a saúde física e principalmente a saúde mental do trabalhador. E quais exemplos nós poderíamos citar de riscos psicossociais? Metas inalcançáveis, inacessíveis, cobranças exorbitantes, trabalho sob pressão excessivamente. Mas isso não se confunde de qualquer forma, porque essa é sempre uma pergunta
rotineira, né? No sentido de que não possam ser estabelecidas essas metas ou não possam ser feitas cobranças. Na verdade, tudo isso pode, a questão está em como e em que condições isso é feito. Exatamente, exatamente. É justamente essa a questão. Não é que a cobrança não possa ser feita, mas a partir do momento em que a gestão, a liderança, no geral, traz isso de forma excessiva, exacerbada, né, e extremamente agressiva para com os colaboradores, aí sim a gente já consegue identificar um problema em relação a isso. Além disso, inclusive, nós podemos citar também a questão do desvio de função, quando o funcionário ele faz ali a tarefa dele de mais 2, 3 pessoas, mais 2, 3 colaboradores, o assédio moral, o assédio sexual, então todas essas questões podem caracterizar riscos psicossociais e são apenas exemplos, tá? É um mundo muito mais abrangente. Mas dentro no exemplo que a senhora falou, dos trabalhos excessivos e etc., nós estamos falando de trabalhos excessivos regularmente ou comumente, né? Não em casos esporádicos, em situações muito específicas, não vai caracterizar ou pode caracterizar também esse risco psicossocial. Por exemplo, uma demanda mais pontual num determinado dia específico, num determinado período específico, mas não de forma constante ou rotineira. Isso também pode ser caracterizado como um risco psicossocial? Via de regra, inclusive de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, né, a Justiça do Trabalho vem entendido que essa caracterização ela se configura quando há uma habitualidade, quando há uma continuidade. Por exemplo, quando a gente tem uma situação de assédio moral. Se a gente tem uma determinada situação, um caso específico em que a empresa tem como contornar, foi uma questão eventual, vai depender da subjetividade e do entendimento do juízo para verificar se de fato aquilo caracterizou um assédio moral ou se é só um caso em que cabe uma indenização por danos morais, ou se de fato é uma atitude recorrente que acontece rotineiramente de forma contínua, que geralmente é o entendimento dos tribunais superiores. Quando acontece determinada conduta de forma contínua e habitual, aí sim a gente tem a caracterização de um assédio ou de uma indenização por tal atitude. Em que situações, assim, a gente poderia exemplificar, né, situações de dia a dia que podem, a gente pode detectar esses riscos maiores, né, assim, para a gente poder materializar um pouco mais essa ideia, né, para que as pessoas que nos acompanham possam compreender, assim, tem algumas situações que a gente possa citar como exemplos? Sim, na prática nós temos diversas situações, como havia falado anteriormente, é um mundo, mas podemos citar, por exemplo, a liderança, a gestão, mandar mensagens em um grupo de WhatsApp para os colaboradores fora do horário de trabalho, às 10 horas da noite, por exemplo. Uhum. Totalmente inviável. Uhum. A questão que eu havia falado também anteriormente do desvio de função. Muitas vezes o colaborador faz o trabalho dele e acumula ou desvia funções que não fazem parte da sua competência e acaba fazendo funções de 2 ou 3 pessoas a mais, sem qualquer apoio, sem qualquer auxílio. Uhum. Todas essas questões podem configurar. Mas sempre lembrando essa questão da necessidade de haver uma habitualidade, né? Não em situações esporádicas, excepcionais, né? Isso podemos trazer como uma regra para dentro disso, quer dizer, quando isso excepcionalmente acontece, não necessariamente vai caracterizar um risco psicossocial, ou sim toda vez que isso acontecer. Né? Me parece que um elemento importante aí é a questão da habitualidade, né? Exatamente. Sempre lembrar que o elemento que vai e pode caracterizar é a habitualidade. Se for
uma demanda eventual, alguma questão que realmente foi preciso ser feita, a liderança precisou falar com aquele determinado colaborador fora do horário de trabalho por um motivo específico, tudo bem, não há problema nenhum. O que importa e o que é necessário a empresa ficar atenta é justamente com a questão da habitualidade. Perfeito, está entendido então. Mas uma pergunta que até rotineiramente as pessoas acabam nos fazendo é com relação a outras ferramentas que o direito do trabalho tem, né, que as normas trabalhistas têm, elas não ficam afastadas em razão da NR1. Por exemplo, se houver o cabimento e a necessidade do empregador dar uma advertência ao seu empregado, isso ainda continua sendo possível, sem que o empregado alegue aí um abalo psicológico por conta disso. Essa ferramenta, no exemplo dado do advertência, ela ainda é possível, ela ainda está permitida? Como é que isso acontece? Sim, com certeza. Inclusive, é uma medida disciplinar que está prevista por lei. Então, a empresa ela pode sim continuar se utilizando da suspensão, da advertência e, se necessário for, mais lá na frente, até mesmo uma demissão por justa causa, certo? Isso não vai gerar objeções, porque é uma medida que está regulamentada por lei, certo? Só que o empresário vai precisar tomar devidas cautelas de como ele vai formalizar essa suspensão ou essa advertência, de como ele vai trazer este assunto para o colaborador. Acredito que tudo é a forma como a gente aborda. Então, como a gente vai formalizar essa questão da suspensão ou da advertência, como a gente vai trazer esse assunto para o colaborador, visando não trazer um constrangimento ou um motivo de ofensa. A questão passa mais pelo como do que o que, né? Exatamente. Quer dizer, o que eu posso fazer, a própria legislação já define e permite, obviamente, que se está na legislação é porque é possível ser feito, mas o procedimento está em como isso é feito. Exatamente. Perfeito. E isso abrange a NR1, essas novas questões que, como dito já no começo, não são assim exatamente tão novas, né? Mas elas abrangem todas as empresas. Estamos falando só de empresas de algum porte específico, maiores, menores, ou enfim, todas elas são alcançadas por essas normas? Sim, todas as empresas elas entram na nova alteração da NR1, tá? Inclusive empresas de pequeno a médio porte, microempresas. Então, a norma regulamentadora número 1, assim como as demais, abrange todas as empresas, tá? Todas as empresas estão no radar dessas normas. Certo. Com a pandemia, né, a gente aprendeu, acabamos descobrindo, entre aspas, né, a possibilidade do chamado trabalho remoto, né, ou em algumas empresas até um trabalho híbrido, né, por vezes remoto, por vezes presencial e etc. Este trabalho remoto também ele está alcançado pela NR1, ou quando a pessoa está trabalhando num local onde ela optou, ela fez a escolha dela para trabalhar ali, né, numa atividade que possa ser híbrida ou remota, também é alcançada pela NR1? Sim, claro. Todo e qualquer trabalho, todo e qualquer regime de trabalho, seja ele de forma presencial, de forma remota, parcial ou integralmente, colaborador mesmo estando trabalhando integralmente de casa, vai ser abrangido pela NR1. Tá? Existem diversos fatores que a empresa, inclusive, precisa estar atenta quanto aos colaboradores que trabalham em regime de home office. Por quê? Porque existem questões que as empresas precisam começar a enxergar nesses colaboradores que trabalham de casa, como, por exemplo, a questão do isolamento social.
A partir do momento em que o trabalhador, principalmente aqueles que trabalham de forma 100% remota, tem pouco convívio social. Então, essa questão do isolamento social é preciso ter um olhar atento da empresa para que a empresa consiga tomar medidas e se prevenir se necessário for. Também a questão do colaborador não saber discernir ali o momento de trabalho, o momento de lazer, o momento de vida pessoal, ele acaba embolando tudo, porque ele está ali no ambiente de casa, então ele acaba não conseguindo desconectar do trabalho muitas vezes e acaba não conseguindo trazer essa distinção de vida pessoal e ambiente de trabalho. É uma questão também que a empresa precisa se preocupar. Normalmente quando a gente acaba falando em trabalho remoto, a gente acaba falando ou pensando, né, o que logo se vinha em mente vou trabalhar em casa, né, e não necessariamente o trabalho remoto significa trabalhar em casa. Mas pensando em trabalho em casa, como a empresa vai poder fazer essa análise, esse cuidado do empregado se ele está trabalhando na casa dele, né? A empresa não estará de alguma forma invadindo uma área muito privada do empregado para dar essa atenção para ele. E quando falo em invadindo, não estou dizendo que a empresa vai até a casa dele, etc. Mas não acaba entrando um pouco na privacidade dele, e aí nós corremos o risco de ter outros problemas, como invasão de privacidade, por exemplo? A partir do momento que o empregado ele escolhe esse regime de trabalho, ele está sujeito à gestão de riscos que a empresa precisa fazer. Então, a depender da situação, se ocorrer aí um caso de isolamento social, por exemplo, problemas de transtornos mentais devido a esse trabalho feito de forma remota, ainda que não seja especificamente de casa, a empresa ela precisa ter um plano de ação para identificar esse problema, para acompanhar, monitorar e encontrar uma solução do que pode ser feito com esse colaborador. E na prática, no dia a dia, né, quais são as dúvidas mais recorrentes relacionadas à NR1 aí, que a senhora possa nos exemplificar ou tratar um pouquinho? Na prática, a dúvida mais recorrente é: doutora, preciso contratar psicólogo para meus colaboradores? E a resposta é não, tá? A NR1, ela não faz essa exigência, tá? A NR1 não exige que as empresas venham a contratar psicólogos para fazer terapia coletiva em seus colaboradores. Não é essa a intenção da norma. O que não significa dizer que em uma determinada situação específica, a empresa não possa se utilizar deste meio, contratação de um psicólogo, para resolver determinada demanda. Mas isso também não significa dizer que a norma faz essa exigência. O que a norma exige é justamente a gestão de riscos, né? Com a gestão de riscos, a empresa ela vai precisar identificar o problema, monitorar esse problema. Por exemplo, ela pode aplicar questionários para identificar o problema e analisar como é que está a situação da empresa naquele determinado momento, o que ela precisa fazer, o que ela precisa tomar como solução, além de monitorar e trazer essa prevenção para que o caso não se repercuta e não seja uma habitualidade. Entendi. A senhora falou em questionário, mas preencher um questionário por si só é suficiente? Isso resolve o problema? Ou, na verdade, precisamos desdobramentos a partir daí, né? Ações propriamente ditas com relação a isso? Isso normalmente acaba também sendo uma pergunta, né? Mas a gente faz um questionário, o funcionário preenche isso e está tudo bem. Se limita a isso? Não, definitivamente não.
O questionário é um meio de se identificar um estresse dentro do ambiente laboral, mas o questionário não vai trazer todas as soluções que a empresa precisa. Então, a empresa ela precisa identificar o problema, se necessário for aplicar um questionário, documentar o que está acontecendo através do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR, e principalmente trazer uma solução e prevenir para que não ocorra mais situações de estresse dentro do ambiente laboral. Entendi. E o PGR é a mesma ferramenta ou é uma ferramenta diferente do que o gerenciamento de riscos ocupacionais? O gerenciamento de riscos ocupacionais é o processo, é a forma que a empresa tem de aplicar todas essas questões de identificação, de acompanhamento, aplicação de questionários. É o processo, é o meio em que a empresa vai chegar para identificar riscos psicossociais ou até mesmo se prevenir, tá? E o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, é o documento onde a empresa vai constar todas essas questões, todos os fatores, os possíveis fatores que podem gerar riscos psicológicos e o que ela pode fazer para prevenir, para que esse estresse laboral não venha a atingir a sua empresa. Trazendo isso para uma linguagem mais palatável ao dono da empresa, por exemplo, nós poderíamos estar falando que é como se fosse quase que um planejamento estratégico. Exato. Ou seja, no sentido é um amplo, plano de ação. É um plano de ação mais. Exatamente. Tá, perfeito. Ok, muito bem. Muito bem, e o que mais a gente pode falar disso? A gente fala dentro, então, desse gerenciamento, a gente vai falar da identificação de risco, a gente vai falar da avaliação e vai propor soluções para isso que nós estamos identificando. É isso? Exatamente. Tanto a gente pode propor soluções em um ambiente de estresse laboral, como também a gente pode indicar medidas preventivas para que a empresa não venha chegar a esse ponto de estresse laboral. Uhum. E quem poderá dizer que este plano, enfim, este gerenciamento de riscos, com esse plano, com a implementação dessas medidas, ela foi suficiente para atender às exigências da norma? Quem fará essa avaliação? Geralmente, quem faz essa avaliação são os órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho também. Ok. E onde as empresas mais erram quando elas começam a olhar para a NR1 e pensar na sua aplicabilidade, né, dentro da empresa? Onde elas costumam errar mais comumente? É tentar maquiar o cenário, né? Muitas vezes a empresa pensa que só cumprir a exigência e documentar os riscos psicossociais no PGR, que é o documento hábil para fazer isso, já seria o suficiente. E não é bem assim. A empresa ela precisa realmente identificar um problema, se existir esse problema, e trazer uma solução através desse plano de ação que a gente já havia comentado anteriormente, e até mesmo trazer medidas preventivas, que seria o cenário, o mundo ideal para uma empresa. Outro erro habitual que eu costumo ver nas empresas de um modo geral é a questão da contratação de empresas para fazer toda essa documentação, todo esse trâmite que funciona dentro do PGR. Por quê? Muitas das vezes o que acontece? Uma empresa que atua em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, contrata uma empresa de São Luís, Maranhão,
para fazer o PGR de uma empresa que tem a sua sede aqui no Rio Grande do Sul. Totalmente inviável, porque ainda que seja mais lucrativo para a empresa, por exemplo, ela show, uma terceirizada que talvez cobre um valor mais acessível para fazer toda essa documentação, é inviável porque a empresa de São Luís do Maranhão não conhece, não entende a realidade da sede que fica aqui em Caxias do Sul. Ela não entende a logística de como é que funciona o trabalho, ela não vai ter como fazer uma visita de campo na empresa para entender como é que é o ambiente laboral da empresa. Tem toda uma questão cultural envolvida nisso. E tem toda uma questão cultural, exatamente. Então o problema, na verdade, se eu bem compreendi, não está exatamente na contratação de uma empresa terceirizada para ajudar nessa implementação, mas na necessidade que a empresa tem, que o empregador tem de ter uma empresa que conheça efetivamente o ambiente, o local, as circunstâncias, enfim, onde tudo aquilo está sendo... A realidade, o caso concreto de como é que funciona a logística daquela empresa. E qual é o risco de tratar isso só como papéis, como só nós temos isso documentado? Documentamos, entendemos que existe um problema, isso está documentado e, enfim, o plano de ação propriamente dito, né, para tentar resolver aquele problema acaba não saindo do papel. Quais são os riscos que nós temos aí? Os riscos são diversos, mas acredito que os principais, quando a empresa se importa somente em documentar, mas não se atenta principalmente em agir, em achar uma solução para o problema, é ter a incidência, por exemplo, de um passivo trabalhista. Logicamente que um colaborador insatisfeito tende muito mais a ingressar com uma ação judicial perante a Justiça do Trabalho por uma questão de assédio moral, por exemplo. Então, isso afeta diretamente a empresa. Além disso, se a empresa também vier a sofrer ali algum tipo de fiscalização dos órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, ela vai estar sujeita a sanções, a multas e penalidades. Porque mesmo que esteja registrado ali no papel alguma medida preventiva ou alguma solução para esses riscos sociais, se a empresa de fato não aplicar esse plano de ação, no caso concreto, ela não vai estar de fato atendendo um princípio que a gente se utiliza na Justiça do Trabalho, que é o princípio da realidade do fato. Então, a realidade do fato está sendo violada porque está diferente daquilo que está no papel. Então, por isso, ela pode sofrer, sim, sanções, como, por exemplo, multas. Entendi. E esse é um assunto que ele está muito mais restrito ao RH, a um setor específico. Como isso precisa ser enxergado também dentro da empresa, né? Não é um assunto que abrange somente o RH, muito pelo contrário, é um assunto que abrange a todos os colaboradores e principalmente a alta gestão, a liderança. Por quê? O setor de RH, ele apenas vai ser o setor que vai executar aquilo que foi determinado pela liderança. Então, se a liderança estipula metas excessivas ou tem conduta de assédio, o RH, obviamente, também sendo cobrado, vai repassar aquilo que a liderança determinou. Então, abrange principalmente a liderança. Então, dentro dessa ideia do gerenciamento de riscos ocupacionais, poderíamos cogitar, enfim, talvez fosse uma ferramenta interessante se pensar isso tudo como um longo plano, né? Muito bem estruturado, passando primeiro por uma conscientização de direção,
depois treinamento possivelmente para as lideranças, até para que elas possam compreender e detectar eventualmente algum tipo de problema, para que depois isso possa ser levado adiante. Está correto este pensamento ou ele está equivocado? Sim, não, corretíssimo. Inclusive, é uma ótima medida de prevenção as empresas se utilizarem de treinamentos de gestão de pessoal e liderança, justamente para que essa liderança ela consiga lidar ali no dia a dia com os colaboradores e saber como cobrar, saber como exigir determinadas metas e saber até mesmo como falar com cada colaborador. Isso é importante, eu acho, a gente fazer essa referência, porque percebo também no dia a dia que muitas vezes as empresas fazem esses treinamentos, não somente relacionados à NR1, mas enfim, os seus mais diversos treinamentos, né, que ela acaba fazendo dentro da empresa, de capacitação dessa ou daquela forma, enfim, mas as empresas acabam por não documentar tanto a presença do próprio empregado neste treinamento, quanto o treinamento em si, o que muitas vezes depois acaba dificultando eventualmente a empresa a defesa de um processo, numa reclamatória trabalhista, enfim, de qualquer procedimento de eventual conflito, né? A falta da documentação disso Sim. sempre acaba impactando muitas vezes no trabalho do advogado que vai defender a empresa naquela situação, né? Por outro lado, o próprio empregado muitas vezes se vale dessa deficiência Sim. ou até desconhecimento para fazer arguições que nem sempre são exatamente verdadeiras e que depois, se documentado, conseguimos mais facilmente defender o interesse do empregador. Correto isso também? Ou... Sim, com certeza. Quanto mais bem instruído o advogado consegue deixar o processo, melhor chance de êxito. Então, a partir do momento em que a gente não consegue instruir o processo com essa documentação, que é de extrema importância, aí já é um problema. Porque como é que a gente vai comprovar para o juízo que, de fato, houve um treinamento, que, de fato, houve uma capacitação daquele colaborador para aquela determinada função? Eu não tenho como chegar para o juiz e apenas valer as próprias palavras da empresa. Nós Sim. precisamos de documentos que comprovem que aquela situação realmente aconteceu. Perfeito. E dentro, então, desse cenário, recapitulando, a gente poderia, e se sugere eventualmente para a empresa, que o assunto não fique restrito ao RH, que pode até capitanear todo este programa de treinamentos Exato. E tudo mais, mas não fique limitado a isso, né? E é aqui que entra, então, a importância da liderança. A liderança Sim. não só mais é um comandante do que deve e o que não deve ser feito, mas também deve ter um olhar mais perspicaz no sentido de perceber eventual problema, de modo a relatar isso para a direção e se Sim. poder tratar esse problema. Com certeza. Correto? Com certeza, e ser um auxílio, um apoio dos demais setores e principalmente do RH para identificar e trazer a solução para esse problema. Tá. O que costuma acender um sinal de alerta para as empresas ficarem, perceberem que elas precisam eventualmente fazer algum tipo de revisão na forma do trabalho? A gente pode citar aí faltas, atestados, queixas em canais de denúncia, aumento disso, isso são exemplos pertinentes? Claro, com certeza. Né? Faltas, principalmente as faltas injustificadas, que a gente chama de absenteísmo, a apresentação de atestados médicos com CIDs, principalmente relacionados a transtornos mentais, queixas em canais de denúncia, rotatividade grande de funcionários, tudo isso pode sim caracterizar esse cenário. E esses canais de denúncia, interessante falarmos sobre isso, porque esses canais de denúncia, a empresa também precisa ter um cuidado
É importante a criação desses canais de denúncia, né, canais de reclamação, enfim, como a empresa queira chamar isso, mas que eles devem ser efetivamente atendidos, cuidados pela empresa, né, que deve prestar atenção ao que chega por estes canais até ela, mas também com o cuidado de que isso seja anônimo realmente, né, de modo que o empregado também se sinta confortável a fazer a denúncia, a fazer a sua reclamação, sem que ele possa até lá no seu inconsciente, no seu imaginário, pensar que a empresa, a partir daquilo, vai fazer uma perseguição a ele. Então é importante que esses canais sejam, fiquem atentos a isso, né? Que a empresa fique atenta a isso, que o canal seja efetivamente anônimo aí, né? Bom, dá para a gente dizer que esse tema vai além da saúde mental e entra também na questão de gestão e prevenção? Sim, claro. Essa questão vai muito além da saúde mental. Na realidade, é um conjunto, justamente porque a gente trabalha aqui com a gestão de riscos. Então, abrange, sim, a gestão de pessoal, toda a liderança e gestão da empresa precisam estar alinhados ao tema. Bom, e para quem está nos acompanhando, né, tentando entender ainda a relevância disso tudo, né, esse tema merece efetivamente uma atenção real? É importante isso? Claro, com certeza, principalmente na questão da documentação que a empresa precisa alterar com essas novas atualizações da NR1, que entrou em vigor agora, dia 26 de maio de 2026. Então, a empresa ela precisa tomar uma especial atenção com o gerenciamento de riscos ocupacionais através do PGR, que é o documento hábil, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, para fazer toda essa atualização e indicar prevenção e possíveis medidas que possam ser aplicadas aí ao caso concreto, caso a empresa esteja passando por uma situação de estresse laboral. Mas lembrando sempre que não é apenas documentar, mas principalmente a empresa ela deve se preocupar com a questão do plano de ação, que é identificar esse problema, avaliar, aplicar um questionário, se necessário for, trazer uma solução e monitorar para verificar se a empresa realmente conseguiu sair daquela situação, se ela ainda está com esse ambiente de estresse laboral, o que precisa ser melhorado, quais as medidas podem ser tomadas. Bom, não existe nada mais certo do que a necessidade de nós estarmos sempre revisitando e rediscutindo e revendo o que fizemos no passado. O que se fazia até pouco tempo atrás, o que eram práticas comuns e aceitas de uma forma geral, tanto pelo empregado quanto pelo empregador, hoje já não podem mais e assim possivelmente no amanhã nós também não poderemos mais fazer algumas coisas que são feitas hoje. Exatamente. Quer porque a legislação mudou, quer porque o mundo mudou. Então ou há uma porque necessidade. A jurisprudência mudou também. Porque a jurisprudência mudou também, bem observado. Então, nada mais certo do que isso. Se a gente tivesse que resumir este assunto, NR1, em uma ideia central, qual seria a principal mensagem? A principal mensagem, acredito, que seja que o trabalho ele não deve adoecer o colaborador. Lógico que a gente entende que a empresa ela busca o lucro, a maior produtividade, mas o limite é a saúde mental do colaborador. Perfeito. Hoje a conversa mostrou um ponto importante. A NR1 não é só um documento, né? E não pode ser tratada de forma superficial. Quando a empresa entende melhor que o trabalho como o trabalho está sendo organizado e eventualmente alguns problemas que estão aí dentro, e tratar disso de forma adequada, a empresa vai conseguir enxergar os riscos, agir de modo mais responsável e, inclusive, conseguindo a partir daí
certamente uma produção melhor, um desempenho melhor do empregado e também resultados melhores, que é o que toda empresa deseja. Acompanhe as nossas redes sociais, mais conteúdos que impactam no nosso dia a dia virão nos próximos episódios. Hoje agradeço especialmente a participação da doutora Paula Valente, especialista em Direito do Trabalho. Foi muito bom conversar. Eu que agradeço, doutor. E voltaremos outras vezes. Até lá.